Salve, confrades e consolos, irmãos e irmãs do mundo dos vinhos. Eu hoje vou fazer o capítulo 6 das IPs brasileiras e mais especificamente das IPs da campanha gaúchas, né? As quais se localizam lá no extremo da Serra Gaúcha. No lado oeste temos a IP Monte Belo do Sul, e Monte Belo do Sul ela está mais baixo, né, do que a IP de Altos Montes, né, que a gente fez no capítulo anterior. Ela está entre 350, 400 e às vezes até 700 metros de altitude em relação ao nível do mar. Ou seja, temos características geológicas diferentes que influenciam no resultado das uvas e dos vinhos vinificados nessas duas regiões que eu falei, né? Monte Belo e Altos Montes, né? A gente está falando aqui de Monte Belo do Sul, tá? Com relação ao capítulo 5 que eu fiz sobre Altos Montes, Monte Belo é uma IP concedida pela Aprobelo no ano de 2013. A gente sabe que Monte Belo do Sul é uma colcha de retalhos, pois existem muitos pequenos produtores que forneciam suas uvas para o Vale dos Vinhedos. Eles eram só produtores que forneciam uvas para a IP e agora DO Vale dos Vinhedos, né? A área delimitada é de 80% no município de Monte Belo do Sul. Bento Gonçalves, uma parte, e Santa Teresa, né, que são próximos ali do Vale dos Vinhedos. E apresenta assim características muito similares, tá? No dia 4, 5, 6 e 7 de setembro de 2021, nós fizemos um grupo de motoqueiros, né, 6 parceiros aí, e fomos de São Miguel do Oeste até Bento Gonçalves, 470, 490 quilômetros de distância, visitar toda essa região. E, em especial, a gente visitou aí o município de Monte Belo do Sul. Monte Belo do Sul tem um clima assim subtropical e é um pouco de continentalidade, tá? Por esses motivos ele tem uma amplitude térmica que a uva precisa para ficar equilibrada, tá certo? Então, além de ser apontada como município como o maior produtor de uvas per capita da América Latina, é também o maior produtor de uvas brancas do Rio Grande do Sul, cultivados para a elaboração de espumantes, certo? De quebra, um importante produtor de uvas para vinhos brancos. Já são em torno de 20 vinícolas estabelecidas no município de Monte Belo do Sul. O charme tranquilo de Monte Belo do Sul, né? Quem visita o Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, avista de longe as duas imponentes torres amarelas de 65 metros de altura, né? Da Igreja Matriz de São Francisco de Assis. Nós ficamos na pousada Vila dei Fiori, que a gente avistava, são 20 quilômetros de distância dessa pousada até Monte Belo do Sul. A gente avistava de lá, de longe, as torres da igreja, tá? As torres ficam em frente a uma pracinha central em Monte Belo, num dos pontos mais altos da região. Não muitos turistas sobem a serrinha que leva a minúscula Monte Belo, tá? Um jovem município de 2,8 a 2.800 a 3.000 habitantes, emancipado de Bento Gonçalves, mais ou menos há uma década, né? Mais ou menos há 10 anos. Certamente por desconhecimento das belezas do lugar, ou por não entender esse olhar que se deve ter para um município legal, assim, né? É uma pena, porque se Monte Belo ainda não integra o roteiro das principais atrações turísticas da Serra, ele possui uma das mais belas paisagens do Rio Grande do Sul. Nós pudemos lá, grupo de motoqueiros, né? Subimos o mirante na entrada da cidade, vimos a estrada cheia de curvas e os vinhedos ao longe. Muito linda a imagem, assim, uma imagem assim indescritível, tá? E conserva uma tranquilidade e uma autenticidade raras de se ver em qualquer região turística do mundo. Eles têm lá a festa Vieni Vivere la Vita, Vem Viver a Vida, né? Então chegar em Monte Belo do Sul é surpreendente. Desde o deslocamento você vai subindo pelos vales dos vinhedos, na RS 444, né? Com diversas vinícolas, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e muitas videiras, as videiras assim, em terrenos inclinados, né? A gente sabe por que disso, né? Onde assim, a igreja, as duas torres da igreja de São Francisco,
a gente fica enxergando de longe essas torres, tá? E a gente vai viajando até a chegada, quando se descortina assim, lá no alto do monte, né? Um piccolo borgo, il borgo divino. Um piccolo borgo, il borgo divino. Tá? Então, para visitar, fazer visita em Monte Belo do Sul, tem que ter um olhar diferenciado, subir com uma alma leve e desprovida de estresse do dia a dia, né? Esse singelo e precioso município, localizado no Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, Brasil, tá? Cenário de muitos filmes. A gente viu que foi feito o filme da minha vida, foi gravado lá, né, com cenas gravadas no salão paroquial e na casa Via Soto. O saneamento básico, com cenas gravadas na localidade de Santa Bárbara, e cenas da novela Esperança, né? Eu não assisti a novela, mas eu vi as cenas gravadas na comunidade de Nossa Senhora do Caravaggio, e o documentário O Legado Italiano, e O Último Jogo, né? Então, são locais assim, locais históricos e muito bonitos, muito singelos, que os cineastas estão utilizando para aparecer nos seus filmes, né? Tá? Então, Monte Belo do Sul é uma IP, a indicação de procedência, que autoriza a elaboração de vinhos tranquilos, mas somente brancos e o tinto. O rosé, nem pensar, tá? Ele autoriza a elaboração de espumantes pelo método tradicional, que é aquele método que você todo dia, né, na garrafa, vai lá e gira um quarto, né, gira 90 graus a garrafa, tá? A gente tem que falar método tradicional porque o champenoise, que é o nome desse método que foi criado na França, né, lá em Champagne, é uma marca registrada. Então, no Brasil tem que se falar método tradicional. E pelo método Charmat, e também eles fazem os espumantes moscatel, né? Aquela região lá, adora aquela região toda do sul ali, né? Da Serra, adora o moscato, né? Fazer espumantes com a moscatel. A moscatel é muito deliciosa. Eles autorizam a elaboração em espaldeira e enlatada. Latada é aquela, você tem assim um teto vegetativo, né? É o que a gente vê aqui nas colônias, aqui o colono faz essa latada, né? Mas eles autorizam as duas sem preconceito nenhum com uma ou com relação à outra, apesar que, obviamente, a espaldeira você consegue ter mais sol na uva, ela pode ficar mais doce, mais alcoólica, etc. Né? Então, o Monte Belo do Sul prioriza a colheita manual. A gente viu lá porque, né? Tem muitas inclinações, encostas, tá? É bastante acidentada, com 400 a 500 metros de altitude, né? Então é mecanizada, muito difícil de entrar naqueles vinhedos lá, tá? Lá também é proibida a utilização do chip de carvalho, é proibida também a chaptalização em qualquer tipo de vinho, inclusive nos espumantes. Não se pode chaptalizar, não se pode botar açúcar. O açúcar do vinho tem que ser o próprio açúcar da própria uva, tá? São liberadas as uvas francesas, como a Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, a Merlot, a Giodola, a Tannat, o Alicante Bouschet. Quanto às uvas brancas, são permitidas a Riesling, que é uma uva croata, né? A francesa Chardonnay. Espumantes, o Prosecco, que é italiano, né? O Riesling, Pinot Noir e o Chardonnay. Então, espumantes é com esse tipo de uva. As uvas autorizadas têm que ser 100% das áreas delimitadas, tá? Existe assim uma amplitude térmica, ainda que não tão pesada, tem uma característica assim de uvas com aromas pesados de frutas, bolo de frutas. Então, são muito frutadas se a gente comparar com Altos Montes, né? Altos Montes é uma uva potente, assim, dá vinhos potentes. Se você comparar um Merlot de Altos Montes, é muito mais potente, e aqui em Monte Belo ela é mais frutada, tá? Certo? Com frutas vermelhas assim mais maduras. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, como eu gostei tanto de Monte Belo do Sul, eu vou fazer dois capítulos com essa IP, tá? Então, ok, pessoal, eu concluo aqui mais um capítulo da série de IPs idiomas do Brasil, com foco no Rio Grande do Sul. Então, teremos no próximo capítulo uma segunda parte, né? Tá? E depois eu vou passar para Santa Catarina, que a gente vai
vai ver lá o Vale da Uva Gueto e daí na Serra Catarinense, tá? Então, um abraço a todos, espero que vocês gostem dessa IP, porque é muito legal, uma cidade e municípiozinho muito bonito. Quem for visitar a Serra Catarinense, lá em Bento Gonçalves, tem que ir ali, 20 quilômetros de Bento Gonçalves, é muito perto, muito bonito, e tem que ir com a alma desprovida, né? Sem rancor, sem ranços, tá? Tem que ir para apreciar aquelas imagens interioranas muito bonitas. Um abraço a todos, até a segunda parte desse mesmo capítulo.